Olá, amigos. Nós estamos começando mais um podcast, Pode Falar Dori. Esse podcast ele é gravado aqui na RTV Filmes, em César de Souza, do nosso amigo Theo Magalhães. E nós conversamos no podcast toda terça-feira, que você pode acessar pelo site do Jornal Diário de Mogi, também pelo YouTube do Diário de Mogi. Conversamos com Dori Bucco e com o Dr. Deodato Rodrigues Leite, né, que é delegado aposentado da polícia, né? Civil e advogado também. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dori? Ele se comportou tão bem que ele já está aqui de novo. Isso mesmo. Olha, que legal. Ficou preso aqui. Foi, o pessoal ligou demais, falou, nós queremos ele. Foi, assim, uma repercussão internacional. Então, vamos embora, né? Então, vamos E embora. esse podcast, para quem está começando a acompanhar a gente agora, ele trata do direito do consumidor e do fornecedor, contando casos, né, vividos pelo Dori e também pelo Dr. Deodato. Dori, você comentou outro dia sobre uma máquina de lavar roupa entupida. Que caso que é esse? Ele ele faz isso para me pegar, sabe, no contrapé? É verdade, outro dia eu peguei ela... Outro dia não, todo dia, né? Do que era que você queria me matar quando eu peguei do... Sei lá, daqui a pouco eu lembro. Mas esse caso foi num prédio, um condomínio, em que a máquina de lavar roupa, quando a esposa, uma senhora de 65 anos, colocava em funcionamento, tudo ia bem até a hora que deveria sair a água, né, no tanque, e, no entanto, ela não ia para o tanque. Ela fazia algum problema interno, técnico, que ela espalhava ali na área de serviço e, às vezes, invadia até a cozinha. Um drama danado. Né? Me procuraram, falei, chama um assistente técnico, não podemos dizer que já está com defeito, vê o que está acontecendo. Aí chamaram o assistente técnico, mas o que foi que apareceu lá? Um terror. Um cara despreparado, desuniformizado, sujo, nada contra o cara, mas o cara parecia... menos um técnico. Assistente técnico. E chegou lá e olhou e falou, o que está acontecendo? Isso aqui e tal. Eu acho que até aquele caso que era o mesmo assistente técnico daquela máquina que andava. Eu acho que era o mesmo assistente técnico. Ou era primo? Ou era primo, mas era muito ruim. E aí ele falou, o que é isso daí? Sei. Então, faz funcionar, alagou e tal. Bom, o que o senhor tem que fazer é o seguinte, a senhora, a hora que ligar, e quando estiver na hora do deságua, né, de sair água, chama o seu marido. Aí ele vai pegar essa mangueira e o senhor vai dar uma chupada e já joga. Como o carro falta gasolina, o cara pega, dá uma chupada e já coloca ali. Só fazer isso só. Tá bom. Quando chegou uns dias... Meu Deus. Aí foi... O funcionário, amor! Aí veio o senhorzinho lá de 72 anos, ele tirou a mangueira com boa fé, pegou, deu uma chupada. Quando ele deu uma chupada, veio um monte daquela água suja, com detergente, um monte de sujeira, ele engasgou, saiu água pelo nariz. Que recomendação é essa? Ele saiu água pelo nariz e ele se sentiu mal. Eu sei que... E vazando água, e ele caiu no chão, porque escorregou também. Eu sei que... Vou resumir. Levaram ele o SAMU foi buscá-lo, levaram ele para o hospital, ele teve alguns dias parado, ele teve problema com remédio, problemas com situação, né, que obviamente nem foi resolvido, e ele ficou, infelizmente, doutor Deodato, conhecido no condomínio como o chupador, porque ficou conhecido esse cara. Ele mudou de prédio. Olha só. Olha, o chupador, vem chupar aqui, vem chupar aí. Ele foi embora. Não dava, Não né? dava. Quer dizer, isso que é um mal técnico, você não pode dar essa explicação. Aí chamaram um outro técnico, chegou lá e mostrou que estava entupido uma das saídas de água. Não podia falar para um senhor de 72 anos, chupar a mangueira lá, deu no que deu. E ele mudou de prédio. Esse foi um caso que foi multado a empresa da assistência técnica. Da assistência técnica, E foi mandado claro, embora, né? o cara. Não, e foi mais. pago todas as despesas de médico, de equipamento, treinamento, não, medicamento dele. Agora, essa área ainda dá esses rolos, mas melhorou muito, né, essa coisa da assistência técnica. Porque, na verdade, de uma maneira geral. se liga para uma empresa especializada, vai alguém representando. Você pensa que alguém. vai Que alguém. vai. Aí chega um cidadão que dá uma orientação que não tem nada a ver e que gera para o fornecedor
a responsabilidade por aquela prestação de serviço. Não é verdade? É verdade. Isso é O necessidade artigo, de profissionalizar isso, o artigo né? 23, para você que está prestando atenção, diz lá que toda a responsabilidade do fornecedor pelos atos dos seus prepostos, seus funcionários, né? E sua equipe. E não adianta também dizer que eu não sabia que isso podia acontecer, está no 34. Então, nós temos artigos que já definem. Você tem que treinar a pessoa. Ele está lá com o crachá ou a camiseta. Representa a acredita. empresa. Olha que coisa acredita que vai dar nesse seu certo. caminho, uma coisa bem rápida que aconteceu num prédio aqui no litoral. E aí o que acontece? Foram colocar rufo na parte de cima do prédio. O síndico achou por bem, estava sujando, ficando feio, e foi lá uma empresa. E o funcionário fez o furo com a furadeira, e ele furou um cano da água, da caixa d'água. Só que quando ele viu aquele furo, ele resolveu fazer o quê? Ele colocou uma bucha, colocou um parafuso e falou, eu resolvi o problema, prendeu o rufo. Passado alguns dias, os apartamentos de cobertura, todos eles inundados, um prejuízo gigantesco. Só para vocês terem uma noção, o dono da empresa, para não ser demandado, entrou em acordo com o condomínio e está fazendo o quê? Está ressarcindo os prejuízos que até então já estão em R$90 mil por causa de um parafuso e uma bucha. Mas é o jeitinho, né? 90 mil É o reais. jeitinho. R$90 mil, porque estragou tudo. E eu duvido que ele tenha falado para alguém que ele fez aquele lá. Lógico que não, mas aí o que acontece Gambiarra. o detalhe da prova também, né? Você precisa demonstrar tudo isso. Então, quando o vazamento está aqui, chama-se uma empresa especializada, quando elas foram ver, constataram, quando olharam, estava lá. E a água, gravidade também, se ela achar um espaço, ela vai passar. E ela passou por toda a laje e destruiu 2 apartamentos. E o apartamento na praia ainda tem esse detalhe, que às vezes as ele pessoas não ficam está usado. Não se usa Imagina, todo tudo final de chega lá, semana, tá tudo cheio toda d'água, hora. tudo Não é como a estragado. casa da gente. Nossa, a tragédia que é, hein, Lili? Tá aí. Nossa, nem me fale. Um furo, hein? E o outro machucado. Agora imagina, Olha o problema. então, Olha isso. imagina agora o dono da empresa. Sim. Porque é um Vai coitado responder. também. É um Ele coitado, não né? Mas isso é culpa dele. Seleciona mal, treina mal, não fiscaliza. O que acontece? Dá nisso aí. E tem essa coisa Economia também na base da porcaria. a falta de qualificação profissional Com hoje certeza. tá assim, é incrível, né? As pessoas têm muita dificuldade de pegar um camarada que tenha um mínimo de qualificação. Ou então que faça como o Dori falou, né? Avisa, olha, eu fui lá, não deu certo, coloquei isso. Se o cara Alerta. já é um cara esperto, Fala com o ele fala, não, síndico, fala com alguém. Isso, Olha, isso aconteceu não vai alguma dar coisa, bem, não vai né? dar bem. Exato. Estou à sua disposição, vê o que é, a gente retorna aqui. Você não pode desaparecer. Eu estava no Mato Grosso, e trabalhando nessa área de consumo, e estava fazendo vistoria no supermercado. E tinha, Deodato e Lili, tinha umas salsichas verde. Eu não sabia se era de espinafre. Falei, o que é essa salsicha? Salsicha comum, o cara falou. Mas ela tá estranha. Tá diferente. É do Hulk, é a salsicha do Hulk. Eu falei, você tem o prazo de validade, porque geralmente guarda, ou fotografa a entrega ou a etiqueta do recebimento, tem um controle, quem faz interno. Não temos isso aí, mas quanto tempo já está essa salsicha aqui? Desde que eu trabalho aqui uns 2 anos, ela está aqui. Meu Deus do céu. Esse é o cara que deram para explicar. Falei, gente, você tem que chamar a sua superior, chamar a vigilância sanitária, vamos interdizar esse lugar aqui. Desde que eu trabalho aqui está essa salsicha, você não pode falar um negócio desse. Ô, Dori, o código, ele se aplica a qualquer relação de trabalho? Ele é genérico, Código de defesa é do um consumidor? documento genérico. Aliás, boa a sua pergunta, porque ele é baseado tanto na legislação americana como europeia e vai buscar situações na parte asiática. Não estou falando da China, estou falando de outros países. E ele montou para o Brasil algo que pegou. Tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Essa lei do código pegou, porque ela é simples, ela não é confusa. E ainda vem carregado de uma série de organismos de defesa, PROCON, IPEM, Inmetro, IDEC, Senacom, Reclame Aqui, as televisões, a imprensa toda. Então, qualquer hora, nós dois vamos contar para você uma ideia sensacional para proteger e prevenir o outro lado. É uma ideia sensacional. Você olha, você vai adorar essa ideia. Eu não vou contar agora. Beleza. E vale para tudo. Eu duvido que você não queira saber. Eita, você sabe que eu sou curiosa. E vale para tudo, né? Vale. Então conta mais um caso aí que as pessoas nem imaginam que vale. Você quer dar salsicha ou você prefere uma linguiça? Porque eu tenho aqui. eu tenho. Eu aguento E aquele cidadão que eventualmente ele resolve fazer um programa com uma garota Senhora. de programa, uma acompanhante, uma pessoa, uma mulher ou um homem, Dama que da faça um noite. comércio da carne, mediante Não é recebimento... açougue. Não, faça o recebimento de honorários para fazer esse tipo de coisa. E eventualmente ele entende por bem que ele não foi atendido satisfatoriamente. Ele não foi.
Então ele quer discutir isso. E aí? O CDC se aplica a essa relação? É um serviço. É um serviço. Se a pessoa prestou um serviço, a lei não diz o que tipo de serviço, diz serviço. Então ela prestou um serviço. Sendo lícito. Recebeu por isso. Remunerado. Então, o que diz lá no código, o que é produto e o que é serviço, e o que significa a relação de consumo. É alguém que adquire um produto ou um serviço mediante pagamento para a satisfação de uma necessidade chamada essencial dele, como destinatário final. Então, eu compro batata para fazer maionese e vou vender essa maionese, aí eu não posso ficar reclamando de uma série de coisas, porque eu estou ganhando dinheiro com a venda. Eu não sou mais consumidor, eu sou comerciante. Agora eu comprei a mesma batata que veio a fazer mal com a maionese que eu fiz, aí eu estou consumindo a maionese. Aí eu sou consumidor. Então essa é a diferença. É o destinatário final. Como ele contratou o serviço dessa senhora, né, da atividade dela sexual, ele tem que ter o que foi prometido ser atendido. Até porque existe um contrato entre eles, né? Nem que seja verbal. É verbal, um contrato verbal. Então, isso que eu ia falar, é um contrato verbal. E aí? Como se prova? É a mesma coisa. Você vai... Não, mas o contrato verbal, ele existe, ele é regular, e eu acho que, inclusive, aplica aí as disposições do Código Civil, em relação à prestação de serviço. Imagina, Deodato, você vai num posto de gasolina, Lili, chega lá, põe R$30, o cara se distrai e põe 60. Você pediu R$30, você não tem mais R$60. Como é que vai fazer? Isso aconteceu comigo. O cara falou, doutor, eu pus 60. Eu falei, mas só tenho 30. Eu estava com calção de treinamento. Dori. Só tinha 30. Eu falei, mas o que eu faço? Eu falei, você chupa, porque eu não vou pagar. Ou então você deixa um crédito que eu volto e pago. Fui falar com o gerente pediu desculpa. Não, ele está distraído. Por que ele estava distraído? Sabe por que ele estava distraído? Porque ele estava pondo combustível no meu carro e olhando a parte de trás de uma senhora que estava passando lá. E botou de vez 30, botou 60 no meu carro. Eu falei, não vou pagar, não tenho dinheiro. Mas salvo se ele chupasse, obviamente. Se ele quer ser chupar. Chupar, eu não vou chupar. Falei, tá bom, então eu pago depois. Podia fazer como o senhor da máquina, né? Se eu chupar, nossa senhora, você não pode ficar mandando as pessoas chupar. É perigoso isso aí. Melhor não, né? Melhor não. Ô, Dori, e... Leozinho, já? Olha. Conta aí mais um caso, Dori. Nesse caso aí da relação de consumo e prestação de serviço, isso se aplica também em outras coisas, né? Você pedir para fazer, sei lá, a gente até comentou aqui, né? Um manicure, um cabeleireiro, que não atenda o que a pessoa foi acordado, dá problema, E outra coisa, teve uma época que não existia tanto cuidado com a higiene dos instrumentos. E aí aquelas cortadoras, cutícula, né? Alicate de cutícula, ela não era feito tanto a desinfecção dentro daquelas máquinas, que eu até dei uma palestra nessa fábrica, e essas máquinas, ela higienizam em alto grau, né, calor. E aí a pessoa pegou e teve hepatite nessas questões. Nossa, é muito, né? E aí foi complicado. Não, teve recentemente um caso que a mãe levou o menino para cortar o cabelo, e cortou, pediu para cortar de um jeito, achando que fosse ficar igual ao que ela pediu. Totalmente oposto. E foi um drama, a criança passou mal, aquela coisa toda. E simplesmente contrataram advogados e acionaram o salão. O salão. Porque eu pedi isso. Você não fez isso, você fez o oposto. E causou o menino saiu de lá, parecia um monstrinho, com o cabelo cortado. É frustração da expectativa. Exatamente. É que nem tosa de cachorro. Lógico. Isso tudo é falha. Tudo é falta. Por isso a responsabilidade do prestador de serviço, né, Dori? Você estava falando desse... Vários casos. É esse projeto que vai fazer com que tenha né? a prevenção, a orientação. Ele tem que ter essa noção. Né, a isso. Não é fazer do jeito que ele quer. E nós vamos falar ainda de cachorro que, coitadinho, teve o olho furado. Mas semana que vem, né, Dori? Semana que vem. Hoje a gente está parando por aqui, né? Depois você fala mais do negócio de umas prostitutas, que eu lembrei uns serviços aí, depois você me lembra disso aí. Tá certo. Não vai falar para Ieda, mas é um negócio. Obrigado pelo convite. Sempre que eu puder, eu volto. O senhor já é da casa. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima terça-feira.